Boa noite, meus queridos. É boa noite agora porque eu estou filmando a nossa lição com a minha cinegrafista Alexandra, que está aqui me ajudando. Mas a nossa lição é para o nosso EBD de amanhã, que tem cujo título da lição 12, Fidelidade a Deus, custe o que custar. Muito bem. Essa lição ela é baseada no livro de Daniel, no capítulo 3, mais precisamente no seu versículo 17. Então eu vou dar uma lida no capítulo que vai basear a nossa lição e depois a gente vai comentando a respeito. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno, de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Então, essa passagem, ela diz respeito ao nosso estudo de hoje e que nós possamos aprender um pouco mais com o ensinamento desse livro bíblico, né, do livro de Daniel, e que o Senhor, através dessa lição, possa nos falar aos corações. Então, primeiramente, nós vamos orar, meus queridos, para que a nossa lição seja conduzida pelo nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso, Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, em que nós estamos aqui aprendendo da tua palavra. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, o nome que tu colocaste sobre todo nome, esteja sempre presente e forte em nossos corações. E que onde quer que nós estejamos, nós não nos envergonhemos enquanto servos teus, de falar da tua palavra, de pregar a tua palavra e de clamar por sabedoria em Cristo Jesus, para que nós possamos realmente ser, Senhor, ponte de acesso para que vidas sejam ganhas para ti, pelo santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, é conhecido de todos nós essa passagem bíblica que fala a respeito de que o rei Nabucodonosor, que tinha botado em cativeiros, tinha em cativeiros a Sadraque, Mesaque e Abidnego, três jovens cristãos, três jovens judeus, tementes e servos do Senhor, que tiveram seus nomes trocados, né? O rei Nabucodonosor trocou os nomes deles, enfim, e tentou deturpar a todo custo os ensinamentos e as crenças dos nossos três jovens que nós estamos estudando desde a lição passada. Então, o rei Nabucodonosor, ele mandou construir uma estátua de ouro, e a Bíblia diz que ela era uma estátua, né? Na passagem de Daniel 3, está explicando que essa estátua ela era grandiosa, muito chamativa, né? Uma estátua que deve ter custado muito, porque foi toda construída em ouro. E o rei Nabucodonosor pediu para que todos os seus servos chamassem a todos aqueles que faziam parte do seu reino, desde as mais longínquas, né, distâncias, para que chegassem até onde estava a estátua e a adorassem. E a Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram poupados disso também. Eles teriam que chegar até lá e adorar essa estátua. Mas, quando eles chegaram, que o rei ordenou que eles se prostrassem e adorassem a estátua, eles proferiram essa palavra, né, que está escrita aqui, descrita em Daniel 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó Rei, porque o rei ordenou que quem não se curvasse diante da estátua e adorasse, ele jogaria na fornalha, né? E nós sabemos, já estudamos algumas vezes, conhecemos essa passagem, que ele fez isso com os três jovens. Os três jovens se recusaram a adorar a estátua e o rei Nabucodonosor mandou que eles fossem jogados na fornalha. Mas essa história, bem conhecida por nós, não é o cerne do nosso estudo. O cerne do nosso estudo, o alvo do nosso estudo, né, a palavra-chave, diz respeito à seguinte questão: saber que a salvação nos é proporcionada pela graça, mediante o sacrifício de Jesus. Mas o discipulado é uma tarefa que muitas vezes requer um preço, né? Então, entender que mesmo diante de um mundo relativo, não devemos temer em afirmar a nossa crença em Deus. Então, o que a nossa lição diz?
é que onde quer que nós estejamos, nós não devemos nos envergonharmos de estarmos servindo ao nosso Deus, porque nós devemos ser servos do Senhor em qualquer momento, em qualquer situação, no meio de quem nós estivermos, porque quem vai nos livrar, né, como está escrito lá no Salmo 91, do terror noturno, do laço do passarinheiro e de todo aquele que vai de contra aos que servem a Deus, é o próprio Deus em Cristo Jesus. Então, o nosso conforto, a nossa consolação e a nossa segurança em sermos servos do Senhor está guardada, está em Cristo Jesus. Então, nós não devemos temer em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer situação. Nós não podemos temer e renegarmos sermos servos do Senhor. Assim como também nós vimos bem nessa passagem bíblica quando, por exemplo, Pedro nega Cristo, né? Pedro negou a Cristo por medo, por receio de ser morto, mas logo em seguida ele se arrependeu, né? Então nós conhecemos várias passagens bíblicas que falam de histórias de servos do Senhor que em algum momento da vida dele eles foram provados, né? E tiveram depois a proteção do Senhor esteve sempre sobre eles. Então, assim como a proteção do Senhor esteve por sobre todos aqueles personagens bíblicos que nós bem conhecemos, assim também ela está hoje, neste século, sobre nós, sobre os servos do Senhor, sobre os cristãos, sobre os adoradores do Senhor. Então, nós somos adoradores do Senhor e nós não podemos de maneira nenhuma renegar o nosso Deus, renegar o Senhor Jesus Cristo no nosso meio familiar, em sociedade, no nosso local de trabalho, onde quer que nós estejamos, que nós sempre possamos resplandecer a luz do Senhor. Então, essa é a nossa lição de hoje, e depois nós vamos posteriormente postar aqui os questionamentos para que vocês, queridos, possam responder a respeito dessa lição de hoje. Nosso muito obrigado, que o Senhor possa estar por sobre todos nós, por sobre cada uma das famílias da Igreja Batista Redenção, nossos jovens, sobre os nossos ministérios, o nosso pastor e sua família, nossos diáconos, e cada um individualmente dos membros da nossa igreja, daquelas igrejas que, em nome de Jesus, servem ao Senhor nos 4 cantos do mundo. Que nós possamos estar, queridos, em oração constante pelo mundo, pela conversão da nossa raça humana, dos nossos irmãos que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então, que nós possamos ser essa ponte que une, que liga o Senhor Jesus a essas pessoas que ainda não conhecem a sua palavra, que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém?